Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de número 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de número 37. Glória a Deus. Quero parabenizar toda a igreja por vencer a chuva. Amém, querido? Você está de parabéns pela tua fé, pela tua determinação de estar aqui na casa do Senhor. Vamos ler a palavra. Diz assim, Atos 10, 37. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, que o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou a pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Amém, irmão? Senhor Jesus, tua palavra é lida. Fala conosco nesta noite, Pai, no nome do Senhor. Amém. Meus irmãos, Atos dos Apóstolos, esse livro na Bíblia significa que após a ressurreição de Jesus, ela tendo se manifestado aos apóstolos, os apóstolos então se reuniram no cenáculo e começaram a orar. E tendo orado lá no cenáculo, como Jesus tinha ensinado eles, cumprindo-se o dia de Pentecoste, veio a unção do Espírito Santo sobre todos os apóstolos reunidos naquela casa. Aonde o Senhor, irmãos, tinha declarado para os apóstolos que eles seriam testemunhos deste Evangelho. E eu quero nessa noite lembrar aqui nesse texto, junto com os irmãos, em que o apóstolo Pedro, nesse texto, quando nós lemos todo o contexto, ele está pregando na casa de Cornélio, um homem, ele comandava uma junta de soldados, e este homem está recebendo esse pregador, Pedro, na qual ele começa dizendo, esta palavra vós bem sabeis, que veio por toda a Judéia, e começando pela Galiléia após o batismo de João. Ele está falando de Jesus. Ele está pregando o Evangelho, a palavra, e falando de Jesus. Então ele fala no versículo 38, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Diga poder. Diga autoridade sobre todas as coisas. Veja bem, Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. E o Senhor Jesus, na sua autoridade, recebeu poder para curar enfermos, para expelir demônios, para limpar os leprosos, para, queridos amados irmãos, dar vida a mortos, para ressuscitar, para fazer com que paralítico ande, para fazer com que surdo ouça,
para fazer com que cego veja. Eu sei que aqui nesta noite não tem nenhum cego. Talvez aqui nesta noite não tem nenhum mudo. Mas o que Deus pode fazer por mim? Meu irmão, primeiro, Deus pode desagravar os seus ouvidos, trazer a cada um de nós a sua revelação, a sua compreensão, para que venhamos a compreender sua vontade, seu querer, seu desejo sobre toda a face da terra. Quando descobrimos o conhecimento de Deus, nós crescemos. Quando os nossos olhos se abrem para a verdade, nossa vida é mudada. Eu quero dizer para os irmãos que Pedro está pregando na casa de Cornélio. Cornélio não conhecia o Evangelho. Ele tinha sido visitado por um anjo, e o anjo tinha dito para ele: suas esmolas têm subido até os céus. E queridos amados irmãos, o mesmo Deus, o mesmo anjo que falou para Cornélio que suas esmolas tinham subido, disse para ele: busca Pedro, ele vai te ensinar o que você precisa fazer. Então Pedro foi lá pregar o Evangelho. Amém, meu irmão? Ele foi lá pregar o Evangelho. Então Pedro agora está pregando. Pedro declara para eles no versículo 39 assim, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. Pedro está mostrando para aquele homem quem é Jesus, seu plano, como ele morreu de pendurado lá naquele madeiro. No versículo 40 ele começa a falar da ressurreição, que Deus ao terceiro dia fez com que se manifestasse. Queridos e amados irmãos, Pedro agora mostra como Jesus veio, viveu, e ele morreu, e ele ressuscitou. Ele pregou para aquele homem. E nessa noite que nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, testificando a toda a igreja, que o mesmo Jesus que foi pregado pelos apóstolos, é o Jesus que está aqui na palavra dele. Na Bíblia, esse mesmo Jesus, a Bíblia declara para nós, meus queridos e amados irmãos, que por onde ele passou fazendo bem. Primeiro, nós entendemos que Jesus é enviado pelo amor de Deus por nós. Ele foi enviado por nós. Por causa de nós, Deus amou e o enviou. Deus o ungiu. E a Bíblia fala lá em Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu a anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Quem declarou essas palavras foi Jesus. Ele era enviado. Ele é o enviado. E ele um dia virá para buscar aqueles que nele creem. Um dia ele virá para encontrar aquele que ouviu a sua palavra e o aceitou. Jesus, ele está declarando: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito Santo estava sobre Jesus. Por isso nós entendemos e lemos na Bíblia que Jesus curou doentes e atormentados de espíritos. Pessoas que não tinham paz, pessoas que não tinham no seu coração aquele sentimento de alegria, de viver. Jesus curou essas pessoas atormentadas de espírito. A Bíblia fala lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 29. Em seguida, quando Jesus saiu da sinagoga, ele vai à casa do próprio Simão Pedro, que mais tarde era pregador, como nós lemos, e André, com Tiago e João. Versículo 30, a sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus, chegando e tomando-a pela mão, a levantou,
e a febre a deixou, e ela os servia. Jesus, na sinagoga, ele lê o profeta Isaías e declara: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar, me ungiu para evangelizar, libertar, curar os enfermos. Ele declara, quando ele sai da sinagoga, ele vai na casa de Pedro. O que ele vai fazer? Ele vai cumprir o que ele falou. E a Bíblia diz aqui que ele tocou na sogra de Pedro e ela ficou curada. Amém, queridos? E começou a fazer o que? Ela estava com a febre muito alta, acamada, mas ela se levantou e começou a servir. E a Bíblia fala no versículo 32, sendo já tarde, tendo-se posto o sol, trazia todos os enfermos e os endemoniados. Por que Marcos relata isso? Saindo da sinagoga, era sábado, ele foi na sinagoga, ou seja, ele foi na igreja, amém, queridos? Era um lugar onde os judeus reuniam. Aí ele sai da sinagoga, ele vai para a casa do apóstolo. Na casa do apóstolo, ele cura a sogra dele. Meus queridos e amados irmãos, e aí Marcos descreve, e tendo o sol se escondido. Na verdade, o judeu não podia viajar no sábado. Ele não podia andar mais que 1.200 milhas. Mas quando o sol era posto, encerrava-se o dia de sábado. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a ver os prodígios que Jesus fazia. Aí eles começaram a trazer os doentes. Agora eles podiam se locomover. Então, de repente, em volta daquela casa, começou a haver uma grande multidão. Você pode louvar o Senhor, querido? Por quê? Porque Jesus, naquele lugar, começou a libertar as pessoas perturbadas de espírito. Versículo 32 diz, sendo já tarde, quando o sol já tinha se escondido, trazia-lhe todos os enfermos, os endemoniados, e toda a cidade estava reunida à porta. Você percebe o tamanho do movimento naquele lugar? Como aquele lugar está tomado pelo povo? Queridos, e diz o versículo 34, e ele curou muitos doentes, atacado de diversas moléstias, expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque o conheciam. Amém? Então veja bem, aquilo que Pedro está pregando em Atos capítulo 10, ele viu, ele viveu, ele viu Jesus curando a sogra dele. Ele não tinha problema com a sogra, amém, queridos? Eu acredito que não, porque ele até testificou lá em Atos 10, olha, nós andamos com ele, nós vimos ele expulsar os demônios. Talvez se Pedro fosse um homem brincalhão, ele podia dizer, ele curou até minha sogra. Veja bem, irmãos, como ele testifica quando ele está pregando na casa de Cornélio. Ele viu a multidão sendo tocada por Jesus. Mas outra coisa que Pedro viu também, irmãos, não só Jesus curar os enfermos, não só viu Jesus andando em cima das águas, ele também não viu só Jesus multiplicando o pão. Uma coisa linda que Pedro viu, é que ele viu Jesus se retirar para orar. Ele viu Jesus muitas vezes orando. Ele viu Jesus, embora tendo tamanha autoridade, embora tendo tamanho poder cujo ele liberava uma palavra, as pessoas eram saradas dos seus males. Mas uma coisa que Pedro viu, é que Jesus se retirava para orar, para ter comunhão com Deus, para ter comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia fala no mesmo Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, de madrugada,
ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. Diga graças a Deus. Você percebe a humanidade de Jesus? Como ele, com tudo aquilo que ele tinha e possuía, de madrugada, ele vai para um lugar solitário, deserto, calmo, lugar que ninguém fica incomodando. Ele tira um momento especial para falar com Deus. Ele procura viver um momento secreto com Deus. É onde ele vai tanto adorar a glória do Pai, como ele está se relacionando também com o Espírito Santo que ungiu ele. O Espírito Santo ungiu a Jesus, amém, irmão? E ele então está agora se relacionando. Ah, irmão, Jesus fez isso. Eu também preciso fazer. Você precisa fazer. Nós precisamos fazer. Olha, Jesus com todo o poder, ele ia para esses lugares. Versículo 36. E foram, pois, Simão e seus companheiros procurá-lo. Então Jesus está num lugar sozinho, solitário, orando. Pedro começa a procurar Jesus. Ele levanta de madrugada. Ele ora com o povo até tarde. Ele abençoa o povo. Ele liberta aquelas pessoas até tarde. E de madrugada, ele se levanta. De madrugada, ele vai falar com o Pai. De madrugada, ele vai manter seu relacionamento. Os apóstolos não vê ele. E eles começam a fazer o quê? A procurar. Aonde ele está? Aonde está Jesus? E aí, irmãos, a palavra de Deus fala no versículo 37. Quando o encontraram, disseram-lhe, todos te buscam. As pessoas estavam buscando Jesus. No versículo 38, respondeu-lhe Jesus, vamos às outras partes, às povoações vizinhas, para que eu pregue ali também, pois para isso é que vim. Para que Jesus veio? Para implantar o seu reino na terra. Amém, meu irmão? Ele trouxe a sua palavra, ele trouxe o evangelho. Irmãos, o evangelho, ele é o poder de Deus. Ele é a salvação para todo aquele que crê. O evangelho é o poder para libertar o homem. O evangelho é o poder que arranca o homem do pecado. O evangelho é o poder que tira o homem da maldição. O evangelho é o poder restaurador que limpa tanto o físico como limpa a alma. Sara, irmãos, traz vestes novas de salvação. O evangelho é o poder e a salvação para todo aquele que crê. Então Jesus, quando recebe aquela notícia de Pedro, todos te buscam. E Jesus, naquele momento, diz, olha, nós precisamos ir às aldeias circunvizinhas. Nós precisamos entrar em outros lugares para que eu pregue a palavra ali, para que eu ensine aquelas pessoas. Veja como é importante a pregação do evangelho. Eu quero dizer para você, enquanto essa palavra é pregada, o Senhor está trabalhando aqui nessa noite. Jesus, ele está, irmãos, trabalhando, o Espírito Santo de Deus, os anjos ministradores de Deus estão trabalhando. Por quê, irmão? Porque Deus é zeloso pela sua palavra. Deus é zeloso pela sua palavra. Então veja bem, segundo a fé dos que creem, ele manifesta o seu poder e a sua glória. Versículo 39, a Bíblia diz, foi então por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Jesus, irmão, ele passava nas sinagogas, ou seja, aqui é uma igreja. Se nós estivéssemos reunidos naquela época, lá em Jerusalém, lá na Judéia, e Jesus então
ia passar pregando a palavra aqui na igreja. Ele percorreu as sinagogas, ele pregou no monte, ele pregou no meio das pedras, ele pregou no meio da relva, amém, queridos? Exemplo, quando Jesus multiplicou os pães, ele disse assim para os discípulos: formem os grupos de 50 e mande que se assente. E a Bíblia declara: e eles se assentaram sobre a relva. Veja, Jesus ensinava em cima dos barcos. Ele pregou na sinagoga. Por quê? Porque ele veio manifestar a vontade do Pai, a expressão do amor de Deus por toda a humanidade. E os apóstolos, discípulos que Jesus treinou, meus irmãos, foi para que eles ficassem incumbidos de retransmitir essa mensagem. Amém, meu querido? Por isso Pedro pregou para Cornélio. Pedro mostrou o evangelho genuíno para Cornélio. Jesus fala como ele viveu, como ele pregou, como ele curou, como ele libertou, como ele morreu de pendurado no madeiro, como ele ressuscitou. Ele pregou um evangelho completo para Cornélio. E nessa noite, em nome de Jesus, eu quero declarar que os apóstolos fizeram a parte deles, a palavra de Deus chegou até nós, e hoje nós estamos aqui se alimentando da palavra que Jesus deixou para nós. Nós estamos nos alimentando daquilo que Jesus trouxe para nós, de modo que essa palavra, enquanto é pregada, esse evangelho, ele também opera na sua vida, ele também trabalha na sua vida. E mais, meu irmão, conforme você crê, você pode se arrepender dos seus pecados, e seus olhos espirituais podem ser abertos, você espiritualmente pode ser curado, e a glória de Deus manifestar sobre a sua vida, trazendo mudança, trazendo transformação, trazendo liberdade para a tua vida. Irmãos, o evangelho não precisa de amuleto. Em muitos lugares tem se arrumado amuletos para o evangelho, mas o evangelho não precisa de amuleto. A Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não mudou, ele é o mesmo. E a sua palavra também não é acrescentada. Lá em Apocalipse fala que essa palavra não pode ser acrescentada e nem diminuída. Essa palavra é poder. A Bíblia Sagrada, o Evangelho de Jesus Cristo, é o poder de Deus. Jesus é o mesmo, ele não mudou. Sua promessa, lá em Mateus, declara para nós, Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não mudou, ele é o mesmo. As religiões mudam, as religiões escrevem estatutos, as religiões declaram tanta coisa sobre a vida das pessoas, mas é muito simples para se chegar a Jesus. Se chegar a Jesus, meu querido irmão, é ter simplesmente um reconhecimento dentro de si e pelo ato da fé gritar: Senhor Jesus, em teu nome eu clamo nessa noite. No nome de Jesus. Você não precisa arrumar mais nada para substituir o nome de Jesus. Você não precisa acrescentar nada na palavra de Deus. Ela é completa. Ela é completa. O que é necessário? Fé. Deus está interessado na fé da igreja. E a fé, irmãos, é o ato que faz fluir a graça, que é o favor de Jesus. Que a Bíblia declara que pela graça de Deus, nós somos salvos, mediante uma fé viva no Senhor. Uma fé viva no Senhor. Então veja bem, às vezes as pessoas estão tão preocupadas com tantas coisas,
E existe um caminho tão simples, que é Jesus. Sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6, Jesus declara: ninguém vai ao Pai se não for por mim. É tão simples. Não precisa acrescentar nada ao Evangelho. Ele já é completo. Amados e queridos irmãos, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Sua promessa é estar conosco. E a sua presença na nossa vida, volta e meia nós nos ferimos. Quantos de nós, na jornada da vida, às vezes nos machucamos? Nós nos ferimos em trocas de palavra, ferimos-nos, às vezes nos machucamos, no nosso jeito de caminhar, nosso jeito de falar, nosso jeito de pensar, nos prejudicamos alguém, e nesses ferimentos, às vezes, nem sempre nós conseguimos perdoar, nem sempre nós conseguimos amar como convém amar, às vezes nós não conseguimos curar as nossas feridas, não conseguimos nessa jornada, aonde às vezes fomos ofendidos por qualquer coisa, então nos tornamos machucados. Mas Jesus não mudou. E quando nós nos dirigimos a Ele com fé, Ele traz cura para nós. Ele traz libertação para a nossa vida. Ele traz libertação. Irmãos, eu me lembro de uma mulher que há 15 dias estava deitada, debaixo de uma coberta, sem comer. E ela ia comer, embrulhava o estômago. E ela estava numa depressão profunda. E ligaram, nós estávamos até construindo esse templo aqui. E o celular tocou. E essa mulher morava no bairro do Paraíso. E, por favor, pastor, o senhor pode vir aqui fazer uma oração? Nós vamos aí. Chamei um irmão, ele foi lá comigo. Chegamos lá, estava aquela senhorinha magrinha, magra, não comia, com a depressão. Lemos a Bíblia para aquela mulher e nós fomos orar com ela. E aquela mulher estava totalmente desacreditada. Eu falava para ela falar amém, ela só resmungava. Então nós oramos com mais fervor naquele lugar. Repreendemos em nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que tem poder, é o Senhor Jesus. A perturbação que estava sobre aquela casa, aquela possessão maligna que estava sobre aquela mulher. E quando ela estava numa possessão maligna, aquele demônio se manifestou ali bravo. E no nome do Senhor, o Senhor repreendeu aquele espírito. Aquele demônio saiu daquela mulher. E ela arregalou os olhos. E eu comecei a conversar com ela. Reli a Bíblia novamente para ela. E disse: em nome de Jesus, a senhora vai levantar dessa cama agora por meio da fé. Ela disse assim: eu até tenho vontade, mas não consigo. Falei: mas agora a senhora vai conseguir. Mas faz 15 dias que eu não consigo comer, eu estou ruim. E era por volta mais ou menos de 1h da tarde. E eu disse para a pessoa que estava naquela casa: me traga um prato de comida agora. Ela foi lá no fogão, pegou a comida. E me traga um copo d'água, em nome de Jesus. Ela trouxe. Nós oramos. Eu dei um pouco de água para aquela mulher beber. A sua nora que estava ali pegou a comida. A senhora vai comer, e quando a senhora não comer, ela não vai sair daqui. Em nome de Jesus. Ela se alimentou um pouco. O mal que estava sobre ela quis novamente ameaçar. Nós oramos em nome de Jesus. E ela comeu, irmãos.
Oramos naquela água, ela tomou. E para a glória de Jesus, ela levantou daquela cama, irmão. Ela se levantou e ela ficou curada. Curada. O seu genro era carpinteiro. E o seu genro fez a carpintaria dessas caixas, das vigas dessa igreja. Essa laje que está em cima de vocês aí, ó. Está vendo essas vigas? O carpinteiro, genro dela, foi almoçar e diz, liga para o pastor. Ele vai vir aqui. E para a glória de Jesus, aquela mulher ficou curada. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Por isso Jesus pode nessa noite repreender todos os espíritos que te perturbam. Ele pode nessa noite abrir os seus olhos, tanto espiritual como físico. Ele pode curar você de uma paralisia espiritual. Você que diz assim, não tenho mais força, não consigo mais evangelizar ninguém, não consigo mais orar, não consigo mais ler a Bíblia, não consigo cultuar. Em nome de Jesus, Ele quebra todos os grilhões em nome do Senhor. E você pode ser destravado. Você pode começar hoje uma jornada nova na tua vida, mediante a tua fé no Cristo que ressuscitou, que está vivo e está no nosso meio. Amém, irmãos? Ele cuida de nós. Jesus trabalha. Nós precisamos ser, cada um de nós, todos os dias, pessoas que creem para sermos curados. Você está ofendido? Machucado? Alguém bateu em você? Feriu teu coração? Conversa com Jesus nessa noite. Fala, Senhor, eu estou machucado. Eu estou ferido. Eu não tenho força para chorar. Eu não tenho força para abrir a minha boca e declarar o que eu preciso, meu Deus. Comece. Pratique a tua fé. Jesus disse, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados. Está lá em Mateus 11, 28, vinde, venham. A tua fé trará o poder de Deus. Sabe, irmão, a tua fé vai atrair o poder de Deus. Você percebeu que quando Jesus estava na casa de Pedro, e quando o sol já tinha se posto, como nós lemos, aí os judeus estavam livres para ir e vir, o que eles fizeram? Eles praticaram a fé, eles cataram os enfermos e correram lá e colocaram aqueles doentes na presença de Jesus. Eles colocaram aqueles doentes na presença de Jesus. Ah, meu querido irmão, será que haveria alguma coisa impossível para Jesus? Não. Jesus pode todas as coisas. Você está estressado, cansado. Eu sei que às vezes você pergunta, e o senhor, pastor, como é que o senhor anda? Tem dia que eu ando meio estressado. Aí quando eu estou muito estressado, eu falo para os filhos, vocês ficam quietinhos, que agora eu vou ficar quietinho com Jesus. Aí eu fico quietinho com Jesus, o Espírito Santo fala com a gente e trabalha na vida da gente. Ele mostra os nossos acertos, mas mostra os nossos erros também. Ele mostra os meus erros. O Espírito Santo é um amigo, companheiro, que às vezes você está se sentindo tão machucado, e quem errou, às vezes é a gente mesmo. Por quê? Porque a gente se fere. Quem aqui já andou descalço? Já? Eu andei muito descalço. Você já pisou em carrapicho? Ô espinzinho terrível. Além dele entrar no pé, a hora que você tira, ele ainda deixa um resíduo lá dentro. Depois de uma semana, ele ainda inflama. Não é assim, carrapicho? Eu era menino, eu ia caçar passarinho, quando podia.
chinelinho de dedo, pisava naqueles espinzinhos, daí uma semana inflamava. Quantos de nós, irmãos? E às vezes a gente acha que o outro é culpado, mas às vezes nós mesmos pisamos nos espinhos. O Espírito Santo vem e fala com a gente assim, fala, ó, errado é você, porque você precisa reconhecer isso. Você também causou isso. Deus fala com a gente. Então vale a pena você tirar momentos de oração. Vale a pena você fazer igual Jesus fazia. De madrugada ele ia falar com Deus. Vale a pena. Ele trabalha por nós, amém, querido? Ele quer nos libertar das nossas angústias, das nossas dores. O que nós precisamos é nos entregar a Jesus. Entregar de corpo, alma. Sabe, nós não podemos viver na presença de Deus apenas como uma pessoa que tem uma religião. Não, nós não precisamos viver assim não. Nós precisamos viver uma vida de relacionamento com Deus. Amém? Como Jó disse, eu te conhecia de ouvir falar. Eu conhecia o Senhor de ouvir as pessoas falarem, mas agora eu te conheço, de contigo andar. Veja como é diferente. Então é diferente quando você pratica a fé, quando você vive essa fé, você anda com Ele e Ele anda com você. Todos os dias estarei convosco. Ah, queridos, que coisa linda quando Pedro estava testificando. Ele estava testificando isso na casa de Cornélio. E sabe que a Bíblia fala, querido? A Bíblia fala que no versículo 44 diz assim, ó, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Olha aqui que coisa mais linda. Pedro pregando, como eu já falei aqui, mostrando para aquele homem. E de repente, quando ele falava aquelas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos. E a Bíblia diz, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, ficaram maravilhados de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, ou seja, outros povos. Amados e queridos, o Espírito Santo tem falado com você. E nessa noite nós vamos tirar um momento de oração agora. E você vai falar para Jesus o que você precisa. Jesus está dizendo, vinde a mim. Vinde a mim. Quantos querem o Espírito Santo? Você quer que o Espírito Santo te ajude? Abra seu coração. Abra sua vida. Irmãos, eu me lembro daquela mulher que nós oramos por ela. Nós oramos por ela no meio da semana. Na sexta-feira à noite, quando nós estávamos na igrejinha velha, aquela mulher veio na igreja. Por quê? Porque ela se levantou da depressão. Ela saiu daquele mundo escuro, aonde a sua alma estava aprisionada, porque o Senhor visitou a casa dela. Deus também quer visitar sua vida, seu lar, sua família. Eu convido você a ficar de pé agora, em o nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra em que o Senhor nos deu nessa tarde. Se você, meu querido, está amarrado por qualquer coisa, por qualquer obra, seja ela negativa, seja ela maligna, seja lá o que for, Jesus tem poder para quebrar tudo isso. Amém? Em nome do Senhor Jesus, Ele tem autoridade para desfazer toda a obra do mal.
Se você tem algum vício, se você é viciado em jogo, você é viciado em cachaça, se você é viciado em drogas, se você é viciado em pornografia, se você tem vícios na sua vida, se achegue a Deus de verdade. Ele vai libertar teu coração. Ele vai libertar tua alma. Ele vai quebrar toda a maldição da sua vida. Ele vai te deixar livre. E o Espírito Santo vai repousar sobre você. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, meu irmão. Esse é um momento de muita fé. Pode ser um recomeço para a tua vida.